E agora vamos convidar a palestrante da noite, a Rô Pacheco. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Os nossos votos de paz e o nosso abraço fraterno em cada coração presente. As nossas reflexões, então, da noite se darão em torno do tema caridade para consigo. Geralmente, quando nós pensamos e propriamente agimos em torno da caridade, o que nos ocorre inicialmente é que a caridade é uma ação benemerente, certo? É algo de dar. É algo de dar material e geralmente é algo de dar material que está sobrando nas nossas casas. Essa é uma visão inicial de caridade. Não que ela não seja assim também. E lógico que, se nós temos algo a mais e podemos dar disso que nos sobra, excelente. Mas vejamos que mesmo nesse momento, onde nós muitas vezes selecionamos daquilo que temos excessivamente em casa, como roupas e calçados, quando nós fazemos o checklist, muitas vezes a gente pega de volta pensando assim, puxa, mas isso eu posso usar. Da dificuldade, às vezes, que é de soltar daquilo que está sobrando. E lógico, aquilo que nos sobra, muitas vezes é isso que falta. Como o próprio Wilson falou da caixa de leite, que falta para as crianças, enquanto que nas nossas casas nós temos uma fartura, um excesso até. Mas eu quero partir de um ponto agora, de uma trova pequenininha, ditada por o Espírito Maria de Luz ao Chico Xavier, onde ela fala assim: toda conquista na Terra, no campo da evolução, pede alturas à inteligência, iguais às do coração. Esse é o caminho de nós todos, criaturas que estamos num caminho de progresso, nos vendo sempre conquistando algo. Mas essas conquistas, elas têm que ser equacionadas em duas direções. Como ela fala aqui, o processo da inteligência, ele deve ocorrer na mesma equação daquelas do coração. Preciso equacionar essas virtudes ou essas qualidades, para que a gente realmente concorra para uma ação verdadeiramente caridosa. Porque se nós pensamos que a caridade ela é uma ação para fora, e nada começa para fora se necessariamente, e melhor dizendo, se primeiramente eu não sou caridoso para comigo mesmo. Agora, o que é essa caridade para conosco? Mas se a nossa referência como modelo e guia, como aquele que nos inspira na trajetória evolutiva, é Jesus, e na questão 886, que é uma questão que a gente fala tanto nas exposições públicas, nas palestras públicas, onde Kardec pergunta aos Espíritos como entendia Jesus a caridade. Porque nós temos que realmente nos reportar a Ele, para saber o que é a caridade na acepção mais profunda do termo. Então os Espíritos vão responder que para Jesus a caridade é benevolência para com todos, ser bom indistintamente para qualquer criatura, ser indulgente para as faltas alheias, ou seja, a indulgência é uma capacidade pacienciosa. Ser indulgente é ter paciência com qualquer criatura ao nosso redor que erra, que não pensa de acordo com o que a gente pensa, que é diferente em qualquer aspecto, numa escolha, numa opção, e eu ser indulgente com essa criatura do jeito que ela é. E perdoar as ofensas. Jesus disse que o perdão é uma ação elevada a uma potência que talvez nós não saibamos, né? Que é os 70 vezes 7 vezes, que vai dar muito. Ou seja, perdoar sempre significa oportunizar. De permanente e doar de dar-se, de doar-se. Então, o perdão é uma capacidade de dar-se oportunidades. Aí vejamos, nós fazemos isso facilmente, nós somos pessoas benevolentes, somos pessoas indulgentes. E perdoamos assim facilmente? Respondendo sinceramente, a não ser que tenha um espírito muito superior presente, todos nós vamos esbarrar em algumas dificuldades.
E nós esbarramos nessas dificuldades porque nós esquecemos a primeira ação caridosa para conosco mesmo. E nós conseguimos aqui, nas reflexões de uma citação no livro Vinha de Luz, item 116, aonde Emmanuel vai interpretar uma frase de Paulo, uma carta que ele escreve aos Filipenses. Mas vamos imaginar que Paulo está escrevendo essa carta para nós aqui de Balneário Camboriú, certo? E ele inicia sua carta dizendo assim, é um pedido. Ele diz, peço-vos isto, que a vossa caridade, Paulo está dizendo para nós, eu estou pedindo isso para vocês, que a vossa caridade, que a nossa caridade, abunde mais em ciência e em todo conhecimento. Então ele está pedindo para que a nossa caridade abunde mais em ciência. O que é a ciência? Ciência não é algo. A palavra ciência, na verdade, ela significa tomar conhecimento. Então, o que faz? As experiências científicas, por amostragem, ou por teste, ou por pesquisa, vão se comprovando algumas teses, certo? É isso que a ciência faz. Por isso que a doutrina espírita também é ciência, porque ela é baseada também em pesquisa. Em pesquisas profundas de Allan Kardec, seguidos de outros grandes pensadores dentro do espiritismo antigo e mesmo moderno, reiterando essa verdade. Ou seja, então Paulo pede para que a nossa caridade se inicie, abunde, ele fala, cresça em ciência e conhecimento. Ou seja, o que ele está pedindo para nós? O que vocês acham que ele está pedindo? Qual é a primeira ação caridosa que nós devemos fazer por nós mesmos? Passarmos a mão na nossa cabeça? Nos colocarmos de vítima? O que ele está pedindo? Que nós devemos nos esclarecer. A primeira ação caridosa para conosco é sairmos da ignorância. Tem um ditado que diz que a ignorância nos protege, mas eu não concordo em nada, nem em gênero, nem em grau e nem em número com esse ditado, porque a ignorância nos mantém ainda fixos em posições que fazem com que nós percamos muito tempo no caminho. Se a Maria da Luz diz que nós precisamos, dentro do nosso caminho de evolução, equacionar as forças da inteligência com as do coração, ela nos fala que nós precisamos nos descobrirmos. E eu sempre faço uma pergunta, eu faço muito, até para que eu me lembre sempre quem sou e para que eu os lembre também quem são. Então a primeira pergunta, e é uma pergunta que não é nova, essa pergunta já é feita há muito tempo. A pergunta é, quem eu sou? Quem eu sou? Essa pergunta já é feita há milênios, por filósofos, por pensadores, por cientistas, por literatos, pelos espiritualistas, pelos religiosos de vários segmentos diferentes. E quando eu não consigo responder essa pergunta, eu tenho uma vida muito difícil. Eu tenho uma vida muito complicada, mais complicada e mais desafiadora do que a vida já é para nós. Porque todo mundo, se eu perguntar aqui, quem não tem um desafio hoje na sua vida, um problema para resolver, e ninguém levanta a mão, porque todos nós temos. E sempre vamos estar nos deparando com isso. Mas a questão é, quem eu sou? E essa pergunta, a doutrina espírita responde muito bem. Então a resposta é, eu sou um... A pergunta é para vocês, eu sou um espírito. E se eu sou um espírito, e um espírito que já viveu muitas existências, porque daí nós precisamos olhar para um desses princípios que ancoram toda a base da doutrina espírita, que é, eu sou um ser que já vivi outras vidas, que estou vivendo essa, e que vou continuar vivo, mesmo depois de ter deixado o corpo. Olha que interessante. Então, se eu sou um espírito, e se, portanto, eu tive outras experiências, e nesse trânsito da vida, em várias experiências diferentes, em lugares diferentes, falando línguas diferentes, com aptidões diferentes,
eu estou aqui hoje. Isso já não me faz ter um comportamento diferente na vida? Se além de eu responder quem eu sou, eu, espírito imortal, eu já tendo tido várias experiências, eu compreendendo um pouco mais desses saberes mais elevados. Então, Paulo de Tarso, ele nos avisa, ele diz que a nossa caridade primeiro precisa abundar em conhecimento. Não para que nós nos tornemos um erudito de espiritismo, porque isso tem muito também. Muito intelectual espírita, mas que esqueceu de equacionar na vida prática, de forma mais amorosa, e às vezes até mais compassiva, com mais compaixão, os saberes espíritas, porque isso não pode ficar só aqui. Isso não pode ficar só aqui. Senão vai ser só mais uma inteligência. Mas nós queremos também ativar as nossas inteligências emocionais. Então Paulo ele traz essa nota e Emmanuel vai dizer que a caridade, ela é um espírito divino em todos nós. Ela é como se fosse uma herança. Então, se nós pensarmos em Deus, que é um Pai bom e justo, e que orquestra todo o universo com as mesmas leis, tão imutáveis quanto Ele próprio, certo? Então, como Deus age nas nossas vidas? Através das suas leis. Se eu não compreendo essas leis, eu não compreendo o que é a caridade no sentido mais profundo. Porque algumas coisas não farão sentido. Eu não posso agir de uma forma se eu não compreendo isso. Enquanto eu não compreender, não é aprender. Aprender todo mundo pode, dizem os espíritos. Mas compreender, às vezes, ainda não é todos que compreendem. Porque não fazem ainda um reforço de raciocínio e reflexão sobre algo. Porque às vezes a gente se depara numa equação, tipo, isso é muito difícil para mim, e larga. Não, é preciso insistir. É preciso reler e ler muitas vezes. Mas vejam como o Espiritismo, ele é uma religião, filosofia e ciência muito à frente do nosso tempo. E eu digo sempre que há algumas criaturas infelizes que falam que Allan Kardec está ultrapassado. É porque não estudam. É porque não tiram tempo para estudar e para se autoestudar. Porque o Espiritismo é um olhar para mim, o Espiritismo é um saber quem sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Porque ele vai responder todas essas perguntas, com uma tranquilidade, uma lucidez, como para poucas filosofias e religiões, sem diminuir a nenhuma, certo? Todas são importantes. Mas vejamos, há um episódio na vida de Jesus, aonde, para exemplificar a caridade numa acepção muito grande, ele vai dizer a seus discípulos. E há uma certa número de pessoas no seu entorno. Ele diz: quando estiveres vestindo a um dos meus pequenos, estarás vestindo a mim. Quando estarás dando de comer a um dos meus famintos, estarás dando de comer a mim. A gente entende isso? Não vai entender. Mas como? Se eu estou dando a cobertinha, a roupa, o leite para o outro, como é que eu estou dando para Jesus? Que história é essa? Há um físico quântico chamado John Wheeler. Ele foi o último colaborador de Albert Einstein. E dentro da sua teoria, ele afirma que tudo é informação. Informação não é conhecimento também? Não é um saber? Não são palavras? Sim ou não? A gente tem que estar junto na linha de raciocínio. Pois bem, então ele define a sua teoria como tudo é informação. Isso a gente vai ver lá no Velho Testamento, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Bem, por volta do ano de 1990, um pouquinho depois, um grande PhD brasileiro chamado Francisco de Biasi recupera essa teoria de John Wheeler e desenvolve uma linha de pensamento em cima dessa teoria, que tudo é informação, que chama causação descendente. E ele vai falar da teoria holoinformacional da consciência, a teoria do holograma. Jesus, no momento da sua vida, vai dizer assim, que Deus, que o todo, está em tudo.
que Deus está presente em toda a criação. Tudo isso é exercício de caridade para conosco. Vocês já vão entender aonde nós queremos chegar. Bem, Francisco de Viana diz que na teoria do holograma, nós somos uma réplica do universo. Nós refletimos tudo o que existe fora de nós, e tudo o que existe fora de nós é um reflexo também nosso. Que tudo está, a gente escuta muito isso, conectado. Hoje está na moda falar, está tudo conectado. E o pior é que está mesmo. O pior não, o melhor é que está mesmo. Então, quando Jesus diz que ao vestir um dos meus pequenos estás vestindo a mim, ele está falando que não tem o outro. Que não tem alguém separado de mim. Porque enquanto eu olho para o outro de cima para baixo, porque ele não tem dinheiro, porque ele tem algum tipo de limitação, eu esqueço que eu sou espírito, e eu esqueço tão pouco muitas vezes, não tão pouco, esqueço muitas vezes, que na próxima vida eu posso estar livre. Ou alguém está livre de viver essa experiência? Nenhum de nós. Nenhum de nós está livre de viver uma experiência difícil na próxima encarnação, sem recursos, sem beleza, sem dinheiro. Então nós percebemos que quando nós vamos conhecendo esses mecanismos, nós realmente compreendemos que toda a ação que faço, primeiro não é para o outro, primeiro é para mim mesmo. Então quando eu dou de vestir para o outro, na verdade eu estou fazendo isso para mim. Na verdade, essa caridade que Paulo nos fala é para que a gente saia dessa ignorância e pare de se achar que é a última bolacha do pacote. E pare de se achar porque tem um diploma na parede é a pessoa mais importante. E pare de se achar porque é isso ou aquilo que é diferente dos outros. Quando eu sei quem sou, e quando eu sei que eu sou um peregrino da vida, eu sou uma criatura que está passando por experiências, tentando equacionar com todas as limitações que nós temos, os valores da inteligência aplicados no coração. Porque eu também não posso ser uma pessoa só sentimentalista. Eu sempre brinco que chora na frente da televisão na propaganda de margarina. Não, nós também temos que nos robustecer do ponto de vista emocional, mas não nos tornarmos insensíveis diante do drama do outro. Vejamos agora há pouco, eu saí da escola, uma amiga que veio fazer aula comigo, ela disse, olha, eu cheguei atrasada porque eu fui socorrer um bêbado na rua. Eu peguei e botei ele para dentro do meu carro, porque o rapaz estava ali cambaleante, todo mundo passando e olhando e ninguém fazendo nada. Porque ainda nós pensamos, por ignorância, porque nós não somos caridosos para conosco mesmo, nós não tiramos tempo para estudarmos dessa realidade maior que é a realidade espiritual. E, portanto, nós achamos que o outro é o outro. Mas o outro sou eu. Porque enquanto alguém sofre por qualquer situação na vida, esse sofrimento também se reflete em mim. E vice-versa. Porque partindo dessa teoria onde Jesus diz que não tem ninguém além de mim, quando eu passo a entender que nós vivemos em regime total de comunhão, aí realmente eu passo a viver o que é caridade. Quantos de nós passamos horas a fio nas redes sociais sem trazer nenhuma coisa de útil para as nossas vidas? Não que a gente não vai ver as notícias e observar o que os grupos comentam, mas ainda fomentar mais discussão inútil que não leva a nada. Enquanto nós próprios não mudamos a nossa conduta no nosso dia a dia, por ignorância. Aí as casas espíritas ofertam o quê? Ofertam estudos, grupos de estudos. Para quê? Para a gente se tornar um intelectual? Não! Mas para que a gente transforme as nossas vidas. Para que a gente passe a ser mais empático. Para que realmente nós sejamos pessoas mais caridosas, no sentido profundo da palavra. Porque daí faz todo sentido ser benevolente. Porque eu vou saber por que eu preciso ser bom. Eu não vou ser bom porque a Nelly é boa. E ela diz que eu tenho que fazer caridade. Não, eu preciso compreender por quê. Senão não tem sentido. E aí faz todo sentido eu ser realmente
indulgente. Faz sentido e eu sei por que preciso ser paciente com o outro. Porque tem muita gente sendo paciente comigo ainda na minha ignorância. E faz sentido perdoar, porque nós vamos compreendendo que a lei se aplica a todos nós de forma justa. Que no mundo material a gente pode dar um jeitinho, mas as leis espirituais não. Elas se aplicam a todos nós com igualdade. E vejamos um exemplo de Chico Xavier que é arrebatador, porque Chico, que é uma criatura muito acima, nós realmente não sabemos quem é Chico Xavier ainda, que foi um espírito de alta envergadura espiritual, que veio à Terra e foi uma das criaturas do período moderno, uma das mais humildes que a gente possa ter notícia. E ele está naquelas noites de psicografia na cidade de Uberaba, na Casa da Prece, onde ele atendia centenas de milhares de pessoas ao longo do seu mediunato. E chega uma mulher numa dessas noites chorando. Nós tivemos a oportunidade de estar lá recentemente, no centro modesto, humilde, mas com uma energia fora do comum. Essa mulher entra e chora, ela fala, bradando em voz alta: Chico, eu perdi toda a minha família no acidente, toda. Estava no carro meus pais, eu sou filha única, meu marido e meu filho. Num acidente, a família toda foi perdida. E ela chora prostrada e todo mundo fica pensando: meu Deus, o que o Chico vai dizer? Pois ele se levanta e ele abraça essa mulher e ele chora com ela. Chora muito. E ela olha para ele e fala: era só isso que eu precisava. Isso é não ser um intelectual espírita, mas é conhecer muito da espiritualidade, das leis divinas para ter uma atitude dessa. Porque aplicar o evangelho não é enfiar a instrução goela abaixo. Porque num primeiro momento, quem está em sofrimento quer um ombro, não quer escutar nada. Precisa falar, precisa desaguar o que está dentro do coração. E esse, portanto, que já é caridoso porque sabe, porque vem tirando do seu tempo para estudar profundamente, para compreender essa unidade, é capaz de ter essa atitude do Chico. Porque primeiro você consola e depois você instrui. E não há trabalho de assistência social espírita onde não se ensine a pescar. Nós temos um núcleo da Casa de Jesus, a qual eu trabalho, no Conde Vila Verde, aonde eu também faço esse tipo de tarefa, de palestra pública, às mulheres mais singelas daquela comunidade, pessoas muito simples, e que vão lá ouvir. E lógico, eu facilito o máximo possível a linguagem, para que ninguém se sinta destituído daquele momento, porque é um momento de reflexão, mas aonde eu passo a compreender que eu não sou vítima de nada, aonde eu vou empoderando o outro, porque ele vai saber do quem ele é, porque se hoje eu estou numa situação, a escolha foi minha de estar ali, mas que eu não sou obrigado a ficar ali, eu posso mudar. Mas para eu mudar, eu preciso compreender a dinâmica da vida. Eu preciso compreender que eu sou o construtor da minha realidade. E que tudo se reflete em tudo. E todo o bem que eu faço é um bem que chega aonde? A toda parte. Não há limite. Mas também, toda vez que cometo um ato atroz, infeliz, isso também se reflete na totalidade. Mas isso precisa fazer sentido para mim. Isso precisa fazer eco na minha intimidade. Mas só vai fazer se realmente eu compreender. Um momento de uma vida de um discípulo, ele pergunta ao seu mestre: mestre, como eu devo tratar os outros? E o mestre diz para ele: não existem outros. Enquanto eu acho que eu estou tratando alguém, eu ainda não compreendi a frase de Jesus quando diz: quando estás vestindo um dos meus pequenos, estás me vestindo. É uma caridade mais profunda.
Eu vou deixar de dar as roupas? Não, a gente precisa fazer isso. Mas a gente vai entendendo que nós vamos dando, quando a gente realmente compreende isso, nós vamos dando daquilo que é aquilo de algo mais essencial nosso, que é o tempo. E dentro do tempo que eu tenho, porque é o tempo que eu dou, eu escolho o que eu vou dar dentro desse tempo. Tem gente que dá inutilidades. Tem gente que perde tempo na vida. A gente não precisa chegar na iminência da desencarnação para pensar assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi nessa vida. Nós não precisamos chegar nesse momento dessa forma. Mas eu posso dar do melhor de mim no tempo que eu tenho e no tempo que eu disponha realmente para ser bom. E Emmanuel vai trazer uma reflexão muito importante a respeito da caridade para nós, para nos lembrar que ser caridoso não é dar só pão, mas é dar luz, é dar conhecimento. É tirar o outro dessa ignorância que faz a gente ser reclamão, blasfemador. Porque às vezes a gente reclama, mas reclama porque está ignorante. Porque se nós tivermos um pouco mais de conhecimento, a gente não vai reclamar de mais nada, nem da política brasileira. Mas a gente vai procurar se politizar aonde nós estivermos, para fazer escolhas mais acertadas e agir mais adequadamente no dia a dia. Porque não adianta eu cobrar lá em cima se eu cometo pequenos deslizes no meu dia a dia. Não faz o menor sentido. Então Emmanuel vai dizer assim, bondade e conhecimento. Ele está falando de equações. Pão e luz. Amparo e iluminação. Sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Então ele está falando, o que forma um círculo? São arcos, certo? Um círculo é formado por duas metades. Então qual é a metade? Bondade, mas eu preciso conhecer. Porque quanto mais eu descortino esses saberes, mais eu vou ser bom e mais eu vou ser humilde. Pão e luz, eu dou o pão para quem precisa, dou, mas eu preciso iluminar essa consciência para ela se empoderar de que ela é filho de Deus. Alguém precisa lembrar o outro disso. E eu fico feliz que eu fui lembrada nessa vida. Alguém falou para mim, tu és filho de Deus. Então a divindade está dentro de nós. Amparo e iluminação, eu acolho como o Chico fez. Se precisar, a gente chora juntos. Porque a gente entra tão profundo, às vezes, na dor do outro, para compreender, precisa às vezes entrar. Mas depois a gente sai. Mas a gente sente e se coloca no lugar do outro. Então eu amparo e depois eu ilumino. Porque depois ela tem, inclusive, psicografias dessa família. Porque ela foi compreendendo que a vida continua. Porque se eu já apliquei essa caridade para comigo, nada mais vai me desesperar. Mas eu vou continuar lutando na minha vida, batalhando para que essa vida melhore até o limite das minhas forças. Sentimento e consciência. As alturas da inteligência, as alturas do coração. Essa equação aqui precisa ser perfeita. Esse círculo, ele tem que ser tão redondo, porque a forma circular, ela é o símbolo da espiritualidade. E aí, nesse momento onde essa equação, ela já se dá mais harmônica, tudo que eu faço, segundo Jesus, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe, eu faço espontaneamente. Eu não vou ficar pensando mais, puxa, eu fiz tanto e não recebi nada. Ainda estou ignorante se eu assim penso. O nosso amor ainda é um amor capenga, porque é um amor que cobra. E aí não tem caridade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem da noite é que a gente busque esses saberes, mas não só os instrutivos, os saberes mais elevados, porque esses sim vão fazer toda a diferença na nossa jornada. Vamos nos instruir sempre, vamos buscar novos saberes, sim, mas que a gente aproveite essa oportunidade dentro de um centro espírita, se tiver a teu alcance, estudar, participar de grupo, fazer leituras diárias, porque não pode depender também de outrem.
eu tenho que ter essa disciplina para que o meu viver realmente seja melhor e eu faça valer essa caridade para comigo, que é me tirar dessa ignorância a qual ainda nós todos ainda vivemos. Agradeço o convite querido da casa, a atenção de todos, a paciência e votos de muita paz em cada coração. Muito obrigada.